conhecimento por meio da pesquisa. A palavra que define essas conexões é longa e cheia de significado: transdisciplinaridade. Vamos conhecer os nossos participantes? À minha direita, Álvaro Benevenuto Júnior, coordenador científico do Interconsul e professor do curso de jornalismo e do mestrado em História da UX. Ao lado dele, Júlia Chiaradia, estudante de Publicidade e Propaganda da UX, que faz parte do grupo de produção audiovisual na encosta superior do Nordeste da Serra Gaúcha, que o professor Álvaro coordena. À minha esquerda, Maria Luísa Cardinale Batista, professora dos cursos de Comunicação e da pós-graduação em Turismo e Hospitalidade da UX, e coordenadora do grupo de pesquisa Amor Contour. E ao lado dela, Ronaldo Velho Bueno, estudante de jornalismo, que faz parte desde 2013 do grupo de pesquisa Amor Contour, coordenado pela professora Malu. Como já foi dito, o tema de hoje é pesquisa em comunicação e transdisciplinaridade. Então, para iniciar a conversa, eu quero saber, na opinião de vocês, o que é a transdisciplinaridade e como a comunicação se relaciona com as outras áreas. Malu. Pode ser. Transdisciplinaridade é uma palavra que representa um salto adiante na produção da ciência, na medida em que a gente, desde a Revolução Científica, a gente produziu ciência a partir de disciplinas, uma visão fragmentada do conhecimento. Depois a gente viveu, aos poucos, uma reaproximação dessas áreas do conhecimento, através da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, e a transdisciplinaridade já é a compreensão de que não é possível produzir conhecimento de forma isolada, e que essas disciplinas, essas áreas de conhecimento, elas têm que estar conectadas não só numa aproximação e um diálogo, mas principalmente em um trânsito de saberes, de noções, de conhecimentos. E isso é muito importante quando a gente está trabalhando com a pesquisa, porque você sai da sua casinha, sai da sua especialidade, e a gente, neste momento que está operando na transdisciplinaridade, você está realmente buscando essa condensação de conhecimentos a partir de um específico e vai para o grande. Eu acho que a Júlia tem uma experiência legal com esse movimento, quando a gente está operando a partir da comunicação, mas foi beber lá na economia. Economia criativa, né? No nosso grupo a gente estuda, como tu falou antes, a produção audiovisual daqui da Serra Gaúcha, né, da toda a encosta nordeste. E a gente percebeu que não é possível tu falar disso sem buscar conhecimento na economia criativa, que tudo envolve, né? Tu não consegue, como a Malu falou, falar de uma coisa isolada. Precisa buscar esse referencial em outras áreas também. É interessante que a gente percebe isso quando a gente vai ver o tanto de profissional que está envolvido na realização do audiovisual, né, Ronaldo? Exatamente, o audiovisual acaba permitindo isso, e eu acho que, complementando o que já foi dito, nós do Amor Contour, nós temos também essa questão de trabalhar com as diversas correntes do conhecimento, até pelo fato de o grupo ter nascido dentro dos cursos de comunicação aqui da Universidade de Caxias do Sul, e hoje ele está estabelecido na comunicação e no turismo, de uma forma em que não é apenas um diálogo, como disse a professora Malu agora há pouco, não é apenas um diálogo entre essas duas áreas do conhecimento, mas sim um entrelaçamento que é muito mais ativo. Então, isso acaba se refletindo no dia a dia, no fazer pesquisa, né? Acaba se complementando. Eu acho que é muito de acordo com o que a ciência contemporânea acaba nos colocando de desafio, né? De ultrapassar um pouquinho dessas caixinhas que tradicionalmente, ao longo da era moderna, o conhecimento acabou sendo empacotado, e a gente compreendendo essas áreas do conhecimento tão separadamente. Eu acho que o desafio justamente é extrapolar isso. O que está em jogo, na verdade, é o que eu venho chamando de tempos de desmanche, né? Se nós vivemos um tempo grande da pesquisa fragmentada, né, em áreas específicas, e mais recentemente, assim, desde o final do século passado, toda uma mutação, né? Então nós vivemos cenário de mutação da ciência contemporânea. Só que nesse desmanche, como o Álvaro disse,
é necessário produzir sínteses, são necessários entrelaçamentos. Então, por exemplo, a pesquisa hoje, carro-chefe do Amor Contour, se chama Trama Amor Contour, em que a gente, a partir do pensamento complexo, trabalha justamente associando esses diversos trânsitos, essas diversas antigas disciplinas, que nós não pensamos como disciplinas isoladas, mas como numa perspectiva ecossistêmica, em que esses saberes estão compondo uma outra ecologia de saberes, uma nova costura de saberes, que é um passo adiante também em termos de produção de conhecimento, né? Com certeza, normalmente quando a pessoa ingressa na pesquisa, ela às vezes não tem tanta noção, devido ao como a gente é ensinado desde criança, né, em caixinhas separadamente, de que na verdade é muito além disso, né, a pesquisa ela transcende, transborda, por isso da transdisciplinaridade, né. Sim, acho que, por exemplo, se eu utilizar a minha pesquisa hoje de conclusão de curso de jornalismo aqui na Universidade de Caxias do Sul, eu falo sobre narrativas de lugar e a partir do jornalismo contemporâneo. Ou seja, o que a gente tem nessa pesquisa? A gente não tem simplesmente um diálogo de jornalismo com outras áreas do conhecimento, mas, de fato, essa aproximação muito ativa, porque a gente tem, por um lado, o jornalismo, a gente tem o conceito também de narrativa de lugar, então que a gente aborda a comunicação, aborda a ciência de uma maneira contemporânea e os estudos relacionados à urbanidade. Então, eu acho que em outros objetos, em outras pesquisas que são trabalhadas no Amor Contour, a gente sempre tem essa característica marcante, né? Ela está entrelaçada com a pesquisa principal do grupo, que é Trama Amor Contour, e ao mesmo tempo cada pesquisa tem essa sua particularidade, mas que ao mesmo tempo é um universo à parte, é um universo singular. E é interessante que na ideia de trama, tá, no nosso grupo, acontecem esses movimentos onde a gente vai beber na economia para identificar e perceber e conseguir compreender como é que está esta organização, uma coisa bem de caixinha ali de administração, né? Então já tem economia, tem administração e ao mesmo tempo a gente está trabalhando com estética. O que esta organização impacta naquilo que a gente vê. Então, já que vocês já começaram a falar a respeito da prática, né? Então vamos mais a fundo nisso. A gente quer entender mais sobre o tema, vendo como vocês desenvolvem as pesquisas em transdisciplinaridade e como isso que vocês aplicam no dia a dia. Então, podem falar um pouquinho mais dos projetos que vocês têm. Olha, eu atualmente faço, além de ser professora aqui da UX, eu faço pós-doutoramento em Sociedade e Cultura da Amazônia. Nós temos ali, na área da comunicação, o meu trabalho de pós-doutoramento, ele envolve um trabalho junto a toda a pós-graduação da UFAM, pensando justamente esses trânsitos de saberes e o reconhecimento de como é a pesquisa amazônica. E a perspectiva da pós-graduação em comunicação da UFAM é a perspectiva dos ecossistemas comunicacionais. Então, o pressuposto da transdisciplinaridade é a base dessa produção, em que, mais do que isso, né, o Gianni Vattimo, um teórico pós-moderno, ele diz que a comunicação é muito menos uma disciplina e muito mais uma indisciplina. Então, acho que mais do que transdisciplinaridade, a gente precisa trabalhar numa dimensão ecossistêmica, em que você tem os saberes em uma produção de vida. Como é que isso acontece na prática no Amor Contour? Nós associamos comunicação, turismo e subjetividade nas nossas pesquisas em diversos objetos de estudo, como, por exemplo, uma pesquisa sobre o sujeito do Círio de Nazaré em Belém. Uma pesquisa sobre o sujeito da gastronomia italiana da cidade de São Paulo. Uma pesquisa sobre artesãos de Caxias do Sul. Uma pesquisa sobre o processo de desterritorialização. Então, na prática, a gente trabalha com a associação de conhecimentos e isso com uma implicação metodológica, que é a cartografia de saberes, que envolve uma produção plural, envolvendo a sensibilidade, envolvendo não só métodos rígidos, mas também aproximações investigativas e ações investigativas. Então, acho que é um pouco isso, né, Ronaldo, da tua pesquisa, assim, como é que você, por exemplo, a gente está construindo uma metodologia para a tua pesquisa,
que envolve esse trânsito de saberes, né? Tem tudo a ver com o trânsito também, né? Porque a Sim. pesquisa, essas narrativas de lugar de Caxias do Sul, que são feitas em Caxias do Sul e sobre a cidade, nós estamos pensando através dos ônibus do transporte coletivo. Então, o que acontece? O ônibus é um palco de narrativas, né? Porque nós temos nas cidades brasileiras um desenvolvimento vertical, a urbanização brasileira se deu dessa maneira. Então, nós temos muitas pessoas que utilizam o transporte coletivo. Aqui em Caxias do Sul, os dados mais recentes apontam que 100 mil pessoas usam diariamente o transporte coletivo. Ou seja, é palco de narrativa, é palco de história. Ônibus é matéria-prima para o jornalismo. Em contrapartida, a gente não tem visto muito isso no jornalismo cotidiano, essas histórias ganharem espaço. Então, eu acho que essa pesquisa também ela tem esse papel social de mostrar, dar voz a essas histórias, estar ali junto com elas, se misturando com essas histórias. E eu acho que quando a gente fala em conhecimento transdisciplinar, é fundamental para esse objeto de pesquisa, uma vez que nós temos uma matriz de jornalismo, uma matriz de mobilidade urbana, de conhecimento sobre os aspectos da urbanidade. Por exemplo, para compreender que narrativa vai ser produzida dentro de um ônibus em Caxias do Sul, é preciso conhecer as características específicas de desenvolvimento do município de Caxias, da cidade de Caxias do Sul, mas também o que é a característica geral do desenvolvimento das metrópoles brasileiras do século XX e XXI. Então, tudo isso acaba se conectando, né? E acho que desde que eu ingressei no Amor Contour em 2013, passando por até 2014, as minhas pesquisas eram muito mais voltadas para a área da educação. Mais uma vez, conhecimento transdisciplinar, porque era comunicação, era jornalismo, mas também era educação a partir do ponto de vista de Paulo Freire. E agora os estudos de urbanidade com Milton Santos e David Harvey, por um lado, e a teoria da comunicação por um outro. Então, eu acho que eu sempre fui picado por essa abelha, por esse inseto, mas tão charmoso, tão poético, que é o conhecimento transdisciplinar. E a própria base do Amor Contour, assim, é Amor Contour, grupo de estudos em comunicação, turismo, amorosidade e autopoiese. A noção de amorosidade, ela é inspirada principalmente no biólogo chileno Humberto Maturana, tanto de amorosidade quanto de autopoiese, que trabalha com uma perspectiva que tem sido associada não só à comunicação, mas a diversas áreas do conhecimento. Ele é criador do que se chama de biologia amorosa, ou biologia do conhecimento, que tem sido utilizado para a política, que tem sido utilizado para a educação, para a psicologia, para diversas áreas. Então, há, na verdade, nas práticas investigativas, um entrelaçamento de saberes, e isso a gente passa até a questão metodológica, né? Então, vendo na prática, é mais fácil para as pessoas entenderem também, né, como que funciona tudo isso. Então, agora vamos com o professor Álvaro, ver como é os projetos de pesquisa. Desconectando um pouco da questão mais ligada à vida, às ciências da vida, que vem aí das ideias do Maturana, das ideias da autopoiese e da questão da amorosidade, o nosso ponto de partida está nas práticas sociais, na organização social. Por isso que a gente vai caminhando pela questão da economia e vai pegar este movimento, esse momento de ebulição que é o que está acontecendo hoje com as profissões. Como que elas estão se formatando? Quais são as intervenções e as entradas da cultura na construção deste novo profissional? E é exatamente aí que a gente vai assumir essa ideia da economia criativa, que é um movimento que vem muito forte a partir da Inglaterra e Austrália, onde o que nós vamos fazer com esse exército de desocupados ou com a possibilidade de, mas como é que eles vivem? Ah, mas tem alguma coisa por baixo e aí que entra a economia criativa, que tem base nos três T's, né? É talento, tolerância e tecnologia. E agora a Júlia pode compartilhar também o que ela falou, como foi fazer essa pesquisa junto.
Sim, como o professor Álvaro falou, a gente já passou por várias caixinhas, assim, né? Começando pela economia criativa e analisando todo mundo que faz parte de todo esse processo. A gente passou até pelo telespectador, que já entra como ele recebe, assim. Então já entra uma questão de psicologia, de uma outra percepção, até a parte histórica da cidade, de toda a região que a gente está analisando, esse levantamento que a gente faz, parte geográfica também que entra. Então a gente vai caminhando e vai pegando um pouquinho de cada um. É bem interessante a gente perceber como tudo funciona em conjunto. E aí, outra situação também que trabalha na perspectiva transdisciplinar é que a gente está conectado com outras ações. Então, nós fazemos parte de um grupo que se chama Observatório Latino-Americano da Indústria de Conteúdo Digital. Ah, coisa de louco, né? É bem coisa de louco mesmo. Porque aí, quando eu estou falando da indústria de conteúdos digitais, eu estou falando de várias habilidades, da reunião de conhecimentos, caixinhas que tem que operar dentro de um único meio, tá? E a gente esse laboratório parte da interatividade na TV, a partir da TV digital, tem todo um caminho a ser feito. Por que nós nos preocupamos com a estética? Também, além da organização, além do estar neste campo com multiplicidade de habilidades, tá? A gente preocupa com a estética exatamente porque aqui eu vou ter uma formatação, vou ter uma apresentação, tenho um modo de falar, tenho uma cultura, tenho um comportamento, tenho gestos que vão implicar quando eu faço a opção de mexer na minha tela, mexer no meu conteúdo e trago novidades. E é interessante essa perspectiva, que quando a gente foi fazer a análise da estética de um videoclipe, foi super lindo. A né? gente entra até na questão da memória, né? De como toda a construção do ambiente remete à história do lugar, da região, e vai trazendo, sabe, em pequenos detalhes, todo um contexto que eles querem passar. Esse audiovisual é uma banda de reggae debaixo de um parreiral. Tá, com direito a aquela toalha xadrez, vermelhinha, verde, branca e... Dread e chapéu italiano. Dread e chapéu italiano. Então tem esses recortes assim super legais. Bom, com certeza a gente gostaria de saber muito mais a respeito dos projetos, que com certeza eles são bem elaborados, né, e são feitos com muita dedicação, né? Mas agora, visto que a gente não tem muito tempo, vamos finalizando o bate-papo. Então eu gostaria de que vocês falassem, a partir do olhar de cada um, sobre as perspectivas da pesquisa em comunicação, levando em consideração os diferentes públicos, os profissionais da área, a universidade e a sociedade. Quais são as perspectivas que vocês têm? Tem muito campo, né, Malu? É muito campo. A gente vive um momento em que também na área da comunicação a gente está sendo convidado a se reinventar. Né? A se reinventar porque o cenário é caosmótico, né? Ele é caótico, ele é de osmose. Então, as perspectivas, ao mesmo tempo, a gente tende para a complexidade, mas eu estava pensando, ouvindo o Álvaro e a Júlia falarem e pensando assim, olha que interessante, né? O quanto que eles estão falando de coisas absolutamente complexas, né? Que transversalizam a comunicação e, ao mesmo tempo, exemplificando, como acontece muitas vezes no Amor com Tour, a partir de situações simples, assim, às vezes de detalhes estéticos que nos ensinam a reaprender o mundo. Então, eu penso que, na perspectiva do Amor com Tour, a gente percebe que a comunicação ela está sendo reinventada não só nas suas práticas cotidianas do fazer, mas a pesquisa em comunicação também ela está sendo reinventada e a gente está sendo convidado a pensar numa perspectiva ecossistêmica, de ecologia do saber, assim, adiante ainda do que a transdisciplinaridade, e reconhecendo o valor dos saberes simples, comuns. Né? Então, há que se combinar o tecnológico, a grande tecnologia, a sofisticação tecnológica, com a natureza. Né? Assim, na Amazônia eu sinto bem isso. A mesma trama, Amor com Tour, assim, dos ecossistemas comunicacionais, das transmediáticas
é a trama da floresta amazônica. Então, acho que a gente está, para mim, a perspectiva precisa ser de entrelaçamento. Exatamente, no entrelaçamento, e quando a gente volta para as questões da natureza, essa complexidade, essa velocidade do desenvolvimento faz crescer a ideia do ecossistema. E não tem como. E aí, esse para mim é a sinalização de um grande desafio de trabalhar as atividades produtivas e as atividades de relações na perspectiva de realimentar o processo, de respeitar essa questão. Tá? Tanto é que quando a gente vai falar de ecossistema, a gente está falando, quem levanta isso é a área da biologia, a área das ciências da vida. Vamos para outra área, né? Já Vamos para pulamos, são outra aula, saltos já pulamos, que tá. damos dentro da comunicação. E para mim a nota, o tom desta ação da pesquisa em comunicação está aqui. É o estudante se envolver, é o estudante perceber que tem muito chão pela frente e grudar nos professores que estão levando pesquisa e tal, e cobrar dos professores, vai fazer pesquisa que eu te ajudo, tem que dar essa força. E aí está esse motor. Daí a própria autopoiese, né? Assim, a possibilidade de que a gente se reinvente como sujeito da pesquisa, como grupo, como universidade e também como uma área de conhecimento conectada com o ecossistema maior. Eu acho que ecossistema tem tudo a ver com democracia também. Eu acho que é um desafio tanto da comunicação quanto da ciência. A comunicação precisa ser democratizada e a ciência também. Então, acho que o ecossistema nos deixa também esse desafio, né, que é pluralizar as vozes que fazem comunicação e tornar plurais também as vozes que fazem ciência. E um exemplo, o programa de hoje, uma vez que a gente tem 2 professores e 2 estudantes de graduação falando de pesquisa. Eu acho que essa democratização, essa abertura para novas vozes é necessária, mostrar que nós também temos voz diante do cenário de mutação científica e essa voz só pode ser construída por nós mesmos, ou seja, se eu não ocupar esse espaço de ser sujeito da minha história enquanto pesquisador, como jornalista, como cidadão, outra pessoa vai ocupar esse espaço. Então, por isso que ecossistema é também política, ecossistema é democracia. Na comunicação é democracia na pesquisa. É do nosso tempo, né, Malu? Une a nossa voz, une a nossa força, a nossa voz. Une somos nós. E mais do que nunca a gente está sendo convidado a levar os estudos de comunicação e as práticas comunicacionais para o que o Boaventura chama de a ética do cuidado, né? A ética do cuidado. Nós estivemos, eu e mais uma pesquisadora do Amor Contur, estivemos com o Boaventura o ano passado e disse, olha, que eu considero amor contur. Ele disse, olha, o que você chama de amorosidade, eu chamo de a ética do cuidado, né? E quando o Álvaro fala assim, dessa preocupação com o social, nós precisamos ser comprometidos com a sociedade. Nós precisamos ser comprometidos com o que o Maturana diz, o amor é o reconhecimento do outro como legítimo outro na convivência. Então, é preciso cuidar para que as nossas produções sejam éticas, para que as nossas pesquisas sejam comprometidas com o que as pessoas precisam para reviver, para sobreviver. Né? Me parece que toda a comunidade científica e a comunidade profissional de comunicação precisa se dedicar para esse investimento na ética da relação, na ética do cuidado, seja pelo viés tecnológico, seja pelo entrelaçamento de que disciplinas forem, mas mais do que tudo, por uma relação de respeito e de cuidado com os processos comunicacionais. E aí está o tripé deste novo momento econômico, né? Que é a tecnologia operando, fazendo as conexões, tá? O talento para operar essa e especialmente a tolerância, Sim. o respeito. O respeito. A relação estabelecida dentro de parâmetros éticos, né, que vão permear e vão ser a normativa da convivência.
Bom, com certeza nós vemos que temos muito assunto a discutir e infelizmente pouco tempo para isso, né? Mas foi um prazer ter essa conversa com vocês. Foi um prazer ter essa conversa com vocês. Queria agradecer a presença do professor Álvaro, da Júlia, da Prof. Malu e do Ronaldo por estarem aqui no programa, mostrando um pouco do conhecimento de vocês e de tudo que vocês pesquisam e nos mostrando que a comunicação, a pesquisa, ela tem que estar mais próxima de nós e que os estudantes podem e devem ter essa oportunidade também. Então, com isso, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Ainda vamos ter outros programas sobre pesquisa e, com certeza, temos um encontro marcado no Interconsul, aqui na UX, em junho. Até lá!